Fala pessoal, meu nome é Gabriel, sou gerente de produto aqui na Smartbot. Estou aqui com o Carlos, que é da Educa.capital, um dos parceiros da Smartbot. E a gente vai fazer essa conversa aqui um pouco mais para falar da nova estratégia que a gente lançou tem mais ou menos um mês. E a ideia é um bate-bola, o Carlos explicar um pouco mais sobre a estratégia, como que ela funciona, sobre o operacional e um pouco disso. Carlos, se apresenta aí para a galera. Tudo bom, pessoal? Sou Carlos Neto, autor de estratégias da Educa.capital. Um prazer estar novamente aí com a Smartbot fazendo uma transmissão. A ideia é explicar, tirar as principais dúvidas da estratégia, mostrar quais são os objetivos, os riscos, para todo mundo conhecer como é que ela foi pensada e como é que ela opera. Legal. Antes da gente começar, eu acho legal a gente passar um pouco da estratégia. A Capital One Time foi lançada na Smartwatch, então você consegue acessar ela pela loja da Smartwatch, ela está aqui nos últimos lançamentos. A estratégia ela custa R$ 249 por mês e eu acho que um dos grandes diferenciais dela é que não tem apenas um setup recomendado, a gente trabalha com a recomendação de vários setups. Hoje o placar tem mais 50 setups ali executando. Então, a partir do momento que você assina a estratégia, você consegue duplicar os robôs que estão ali no placar na sua conta. Então, eu estou aqui com o placar dela aberto, a gente está vendo os 5 melhores. E o mais legal é que qualquer pessoa consegue ver os robôs rodando, consegue ver o que ele está parametrizado, consegue ver o desempenho dele, consegue acompanhar o relatório sem precisar assinar. Então, você pode ver qual robô faz sentido, ver se aquela estratégia faz sentido para você e daí partir para a compra. Depois que você compra, você vai conseguir duplicar o robô na sua conta. Então, apesar disso aqui não ser 100% uma recomendação, é legal para você copiar aquele robô, alterar alguns parâmetros que você acha legal. É um pouco disso, Carlos. O que você acha? É isso aí, a sacada do placar é que vários setups podem demonstrar o comportamento do robô em diferentes alvos no dia que tem tendência definida, no dia que ele está lateral. Então, você não fica preso a um setup, a um robô só, e você consegue ver quais setups vão desempenhar melhor nos dias de lateralização, nos dias de tendência. O objetivo da estratégia é pegar a tendência. Isso foi pensado como uma estratégia seguidora de tendência, e o objetivo dela é pegar gains grandes. Todos já vão poder analisar que ela faz entradas e saídas ao longo do dia, e ela até faz as saídas por reversão para poder pegar o maior gain possível do dia, só quando a tendência ameaçar dar uma corrigida. Então, vocês vão ver hoje no placar, esse placar que está na tela, ele mostra os gains de hoje. São gains grandes, são gains altos, porque a estratégia pegou tendência. Hoje foi um dia que o índice, logo no começo da abertura das ações, pegou uma subida, e a estratégia sabe pegar muito bem isso. Todos Entendi. os setups, isso. Fala, Gabriel. Então, basicamente, o objetivo da estratégia é trabalhar com alvos longos, né? Isso. O risco dela, é interessante o pessoal conhecer, a estratégia vem parametrizada com risco diário. A sugestão é de aproximadamente um risco, para que todo mundo possa saber quanto vai também deixar, quanto vai ter de risco diário. O risco sugerido dela é de só R$ 100 por contrato. Algumas outras estratégias têm riscos maiores. Alguns setups até têm riscos menores, de R$ 80, R$ 60 por contrato. Então, é muito bom que todos conheçam a estratégia, conheçam os setups e saibam principalmente qual o objetivo da estratégia, se é uma estratégia que tem perfil de uso e principalmente o risco que a estratégia pode trazer também. Legal, legal. Carlos, então você me falou que a estratégia ela opera buscando alvos longos, então para isso precisa que tenha um dia de tendência, que pelo menos o índice ande para um lado, escolha algum lado para ela conseguir surfar nessa tendência. E quando o dia não tem lateralização, quando tem um dia com pouco volume, um dia que o índice não escolhe um lado e não fica ali numa área de congestão, como que a estratégia fica? Esses dias, eles são complicados para todos os robôs, mas a principal função de haverem variações de setups é para que, nesses dias, no placar, as pessoas possam ver quais dão gain. Se você pegar, Gabriel, o placar de ontem, vamos dar uma olhada. Não, primeiro vamos dar uma olhada no gráfico de ontem. Ontem o índice ele ficou
praticamente até as 3 da tarde, num bate-cabeça ali entre 200 e 600, num range de só 400 pontos. Então, ele descia 200, subia 600, descia 200, subia 600, não pegou direção. Lá pelas 3 da tarde, a gente resolveu subir e pegou uma direçãozinha. Mas esses dias de lateralização, eles são ruins para robôs de tendência, porque ele vai comprar, ele vai vender, vai tomar stop de um lado, vai tomar stop do outro. Alguns setups de ontem deram gain, mesmo com esse dia difícil. Se você pegar o placar de ontem, você vai ver que os gains de ontem são menores, que os loss de ontem, na maioria, são menores que os gains de hoje. Esse também é um dos objetivos, mas você vai ver que algumas estratégias deram gain. Se você pegar ali, por exemplo, vamos ver a 25ª ali mais ou menos, ó, ela deu um bom gain ontem. Essa estratégia, ela tem gain menor do que a reversão espera, né? Eu tô com ela aberta aqui. Ela suporta isso ali, ó. Ela suporta um loss de 350 pontos para pegar um gain de 400. Então, no momento em que o índice pegou uma direção pequena de só 400 pontos, 400 pontos não é pouco, mas para uma seguidora de tendência que busca 800, 900 pontos, ela já toma para ela esses 400 pontos, e se o dia tiver positivo para ela encerra. Ela não ficou batendo cabeça ali, indo e voltando. E ela também é uma estratégia com um stop de área de perda um pouco maior. Então, repare que ela tem mais risco e um gain menor. Não é à toa que ela está no meio do placar. Você pode mesclar, as pessoas podem mesclar, isso que é legal, elas podem deixar um contrato nessa estratégia para pegar esses dias ruins e dar uma equilibrada, e podem deixar mais contratos nas estratégias que ganham bastante, para poder compensar os loss dos dias que não forem favoráveis. Então, isso dá um equilíbrio, essa variação de setups, e as pessoas podem acompanhar no placar. Hoje o dia foi lateral, qual setup ganhou? Hoje o dia foi tendência, qual setup ganhou mais? É importante que as pessoas usem as estratégias que ganham bastante também, não só essas que ficam buscando poucos pontos. Tá, entendi. Então, basicamente, dias de lateralização, dias que o índice ficar ali numa congestão, a maioria vai perder, porque é uma estratégia que vai ali trabalhar com alvos grandes, com a tendência, mas, dependendo do setup que você estiver usando ali, você vai conseguir achar alguma estratégia vencedora, né? Exatamente, mas repare também que a importância de você usar os setups com gains altos é porque se usar só essas que operam lateralização, hoje o gain dela foi de 290 pontos, que estava aparecendo na tela. Enquanto as outras estratégias ganharam 500 pontos, ganharam R$500. Então, ela ganha menos, ela opera bem nesses dias, mas ela ganha menos. Então, essa mescla é importante. Então, o placar tem lá 50 robôs executando. Como que eu vou fazer para analisar? Como que eu vou fazer para escolher os robôs que são melhores para o meu perfil? E principalmente, como que eu vou equilibrar uma carteira de robôs ali que faça sentido? Não fique todo mundo perdendo quando ganha, quando perde, não fique todo mundo ganhando também quando ganha. A ideia é equilibrar, né? É equilibrar. Se você... tem muita gente que me manda dúvida, posso usar os 5 primeiros? Provavelmente os 5 primeiros eles vão ganhar juntos e perder juntos. Não vai haver uma variação tão grande. Aconteceu na sexta, não me recordo, do primeiro perder e os 3 seguintes ganharem, porque eles têm um loss diário, se não me engano, um pouco maior. Mas, via de regra, os que estão próximos ali no placar, eles ganham juntos e perdem juntos. Então, as pessoas podem analisar o fator de lucro das estratégias, e também o número de acertos, o drawdown, tem tudo isso explicado, já foi tema de um webinar, inclusive, da SmartBot, tem lá no blog do site da Educa.capital como escolher as estratégias, mas a pessoa, ela precisa analisar não só os que ganham muito, mas também os que deixaram gains para trás, porque ganham menos nos dias ruins. Então, provavelmente, esses setups, eles estão mais abaixo do placar. Então, não adianta só pegar os primeiros colocados, que você não vai acabar nos dias de lateralização não acertando. Vai do perfil do investidor. Tem gente que gosta de arriscar mais, aí vale a pena usar os que estão mais bem posicionados, mas também é necessário esperar. É necessário que tenha mais tempo, tenha mais dias de execução para que acerte esses dias de tendência. Não é todo dia que o índice anda como andou hoje, ou como
algumas semanas atrás deu algumas disparadas, que mostram que apenas 30% do tempo eles estão em tendência. Então é importante que a estratégia pegue esses momentos de tendência, mas também não deixe gains para trás em alguns momentos de lateralização. Legal. Eu acho que faz sentido abrir esse primeiro robô aqui. O primeiro robô que está ali ganhando mais, que não necessariamente é o melhor para você, mas pegar o primeiro robô para a gente dar uma analisada, principalmente no que ele está configurado, o que ele está executando. Só uma passada rápida aqui. Então, esse primeiro robô do placar, ele está executando com 4 mini contratos. O cliente ele pode operar com um mini contrato, né? Faz sentido. A ideia do placar ali com 4 é só para a gente ter um grau de comparação melhor. É um robô que está com reversão habilitada, então ele sempre vai estar fazendo reversão quando os critérios indicarem. E o mais legal, eu acho que muita gente pode até achar um pouco estranho, né, Carlos? Ele não tem stop loss, não tem stop gain, não tem stop move e não tem realização parcial. Sim, a gente percebeu ao longo de algumas estratégias de muito uso, de anos de uso, de estratégias, de day trade e tudo mais, e a gente precisa estar posicionado nos dias de ganhos longos. E você não vai saber se o gain vai ser de 400, de 600, de 800, de 1.000, de 1.200 pontos. Então, a reversão foi o recurso que a gente encontrou para poder buscar o maior gain possível. Ele vai devolver um pouco em alguns momentos, as pessoas, muitos mandam dúvidas, mas a forma que a gente encontrou de trazer mais ganhos. Tanto que essa estratégia é a estratégia que vem pronta quando você cria o teu robô, ela é a primeira colocada no placar. Então, foram muitos e muitos testes até chegar nesse setup, e ele realmente protege o investidor através de um risco diário, ele não vai estar solto porque não tem o stop loss, ele tem o stop, ele tem um limite diário de perda, isso é muito importante, nunca operar sem um limite diário de perda, Legal. e mesmo assim ele pega gains muito grandes, a gente já viu nessa estratégia gain de mais de 1.000 pontos. Sim. Basicamente a estratégia ela não tem os stops, não tem saídas, então os motivos que ela vai sair ali é pelos critérios que ela está configurado. Então tem medidas para evitar um loss grande, tem medidas para conseguir manter um ganho grande, mas sem às vezes encurtar um ganho que poderia ser maior. Ela só vai sair ali da operação quando ela entender que não faz sentido ficar mais, mesmo que já esteja ganhando muito e às vezes até perdendo um pouco também, né? E acho que é meio que um mecanismo de segurança e o stop diário de perda. Nessa primeira estratégia ela está com R$ 400. Então a gente está falando contando que ela está com 4 contratos, a gente está falando de um risco de R$ 100 por mini contrato. É um risco não alto, você está ali operando para perder R$ 100 por mini contrato no dia, mas também não é um risco baixo. Você concorda comigo, Carlos? Sim, até porque as garantias exigidas na corretora vão precisar usar um pedaço do capital do investidor, então R$ 400 por dia é bastante, dependendo do perfil da pessoa. Então, a operação ela precisa estar calibrada, a pessoa precisa estar investindo de acordo com o perfil dela. 400 é muito? Bota 2 contratos, opera com R$ 200 de limite. Ah, quero testar, mas quero testar na real. Bota um contrato, vai aprendendo com R$ 100 de limite diário e vai aprendendo, vai pegando a dinâmica da estratégia. Isso é uma das dúvidas. Hoje, antes da gente começar o vídeo, eu mandei no grupo que a gente tem que esse vídeo iria acontecer e pedi algumas dúvidas. Muita gente pergunta, posso mudar o número de contratos? Posso aumentar? Posso diminuir? Posso usar um contrato? Pode, né? O limite está ali para ser alterado. Em todas as estratégias que você alterar o contrato, você precisa deixar proporcional os valores financeiros, seja diário de perda ou diário de ganho, para poder manter o objetivo da estratégia funcionando. Com um contrato, você vai aprender bastante na estratégia, mas os outros valores envolvidos para a operação. Então, pode ser que com um contrato você aprenda, mas ainda não é o teu investimento de resultado. Então, com 2, com 3, com 4 contratos, fica um investimento que vale a pena. Mas a pessoa precisa usar da forma que ela está confortável. Sim. Não quero esperar a reversão para dar stop, bota o stop de 600, de 800. Se é o stop que a pessoa fica confortável, bota um stop loss também. Vários setups do placar tem stops configurados que já é para fazer essa comparação, para ninguém precisar ficar testando stops. Então, podem usar stops ali de acordo com o seu perfil. A gente deixa essa recomendação porque é a recomendação que realmente trouxe mais resultado. Porque apesar da estratégia ela não ter o stop configurado, nada impede o cliente de ir lá configurar. Então, isso aqui é o que o Carlos, Educa.capital, viu que faria sentido,
Mas se o cliente não está confortável, ele tem toda a vontade ali de colocar o stop gain, colocar o stop loss. Mas legal, a estratégia permite rodar backtest. Então, eu acho que talvez um stop gain de 700 pontos, 1.000 pontos, 2.000 pontos seria legal para a estratégia. Deixa eu ver e ver como que foi isso aqui no passado. Obviamente não vai garantir nenhum resultado, mas é legal para você ver se diminuiu o risco mesmo, se agora faz mais sentido para o seu perfil. É bem isso. E outra coisa que eu acho muito legal na estratégia é essa questão de parar após X trades no dia. Então a estratégia já vem configurada para um trade só, se ficar com saldo positivo. Então, a partir daquele... Essa é uma proteção, isso gera bastante dúvida também, Gabriel. Essa é uma proteção. A gente sabe que operar muito, teoricamente, né, na maioria das vezes não traz resultado. A gente sabe que overtrading do dia, quem opera 200, 300, 20, 30 vezes, entrada e saída, acaba devolvendo muito. Né? Então, a estratégia vem com essa trava, que é para não devolver. Ganhou, ganhou. Termina o dia positivo e bola para frente e vamos para o próximo pregão. É importante, até muitas pessoas já me pediram para liberar esse campo, mas foram feitos muitos testes. E realmente, é melhor deixar a estratégia com o ganho do dia do que partir para uma nova tentativa. Ela vai acabar devolvendo. Ela acertou, pronto, o objetivo dela é esse. E se o cliente talvez não estiver satisfeito com muitas operações ali no dia, talvez podendo ficar com saldo negativo e quer parar um pouco antes, é só alterar o stop diário de perda que o robô vai parar de operar antes. Então, se você não está confortável, você pode alterar o stop diário que o robô para antes. É melhor que às vezes atrapalhar o operacional dele. E uma coisa que eu acho que faz muito sentido a gente mostrar é um pouco daquilo que o Carlos falou. Esse robô ele tem 40% de acerto nos trades. Então, é um valor baixo para o que a galera vê, mas o importante é, quando ele ganha muito mais. Então, se a gente for olhar aqui... Isso contribui que o fator de lucro da estratégia seja muito bom. O lucro médio dele é de R$350 e o prejuízo médio é de 137. Então, dá um pouco, 2,5 vezes ali. Então, mas ele perde a maior parte do tempo. 63% dos trades ele vai perder. E não é todo usuário que fica confortável com isso. Tem gente que prefere um número de acertos maior, com um ganho menor, mas acho que é muito de achar a estratégia ideal para você. E o placar vai ter estratégia de todo tipo. Se você quer uma estratégia que acerta mais, você vai conseguir achar no placar. E um pouco disso, né, Carlos? É isso aí, o perfil ele precisa ser respeitado. Nem todo mundo tem um perfil agressivo, nem todo mundo tem um perfil mais conservador. A pessoa, ela no começo do investimento, quem nunca teve contato com os robôs, vai ver, ele vem pronto, é só dar play, mas ele precisa saber se o robô está no perfil dele ou fazer as adaptações para o perfil dela, senão a experiência de investimento não fica interessante. A pessoa precisa se sentir confortável. A gente sempre diz, se o robô está tirando teu sono, não investe. Simula, aprende, né, para é gratuito, é só pedir no site, no educa.capital, você pode pedir, todas as estratégias são liberadas para testar por quanto tempo quiser em ambiente simulado, então não deixa de usar porque está com risco de perder, pode usar sem nenhum custo, até que entenda bem a estratégia, deixa ela no teu perfil, se você ainda não sabe, né, qual é o seu perfil, e aí sim bota dinheiro real. Legal. Então, para pedir a versão de teste da estratégia, é só ir lá no site da educa.capital e vai aparecer um formulário, você vai preencher, alguma coisa assim, né? Isso, tem um botão lá, teste grátis, é só informar o login da SmartBot no e-mail e em até 24 horas úteis é liberado. Legal, bem legal. Teste. E todas são liberadas, todas as estratégias, não só on time. Tem as estratégias de gap, tem outra estratégia de tendência do índice, que vem muito bem, que é a Capital Plexus, no modo tendência. Tem estratégia para Petrobras e Vale, que também vem muito bem nos últimos meses. E existem outras estratégias que também já tinham sido lançadas de dólar e de índice, mas todas são liberadas automaticamente para quem quiser testar. Então, Carlos, você tem mais algum ponto, alguma coisa que você queira colocar da estratégia? Tem mais algumas dúvidas que me mandaram hoje lá do pessoal do grupo do WhatsApp, que eu só queria responder, eu falei que iria responder nesse vídeo. Os setups do placar são os mesmos desde o começo? Sim, são os mesmos. Todos esses setups aí, eles estão rodando desde o mesmo dia, com o mesmo setup, com 4 contratos. Não foram nem aumentados, nem diminuídos os contratos de cada robô, nem alterados os parâmetros. Então, os robôs são os mesmos rodando para que haja uma comparação justa.
Legal. Então os robôs eles não sofrem alteração durante o período. A partir do momento que ele foi iniciado, ele está rodando sem alteração nenhuma. Exatamente. E se houver alguma alteração significativa, será é, igualitário para todos, para que todos mantenham a base de comparação. E a base toda vai ser alterada também, né? A base toda vai ser alterada, exatamente. Recentemente a gente liberou reversão, né? Mas só liberou. Ela mantém-se, a pessoa escolher se quer usar reversão ou não. Mas antes ela era fixa, mas não foram alterados os setups. A reversão está habilitada em todos os setups. O suporte, né, me mandaram hoje também qual o suporte que eu vou ter. A Educa.capital dá suporte via WhatsApp, via e-mail, praticamente durante todo o pregão. Então, quem quer aprender, quem quer usar, quem está com dúvida, é só via site me mandar um WhatsApp ou um e-mail, que as respostas são bem rápidas sempre. Então, o suporte é direto, né, com todo mundo. Quantos setups existem no placar, hoje me perguntaram? A gente está vendo 50, mas, se não me engano, né, Gabriel, foram 80 setups listados para chegar nesses melhores 50. Sim. Reduzir os números de contratos, acho que a gente já comentou, pode ser reduzido, pode ser aumentado, desde que o financeiro seja respeitado, a equivalência. Fizeram uma pergunta hoje assim também, qual o limite diário é analisado depois dos trades? Era uma dúvida que a pessoa tinha sobre se aquele limite positivo, de um trade positivo, quando que ele era analisado? Só depois do limite? Ele queria saber o que mandava, qual era o mandatário, digamos assim, né? Então eu falei, respondi já, mas vou responder aqui porque pode ser uma dúvida das pessoas. O limite diário, ele é o mandatário. Atingiu o limite diário, o robô para. Agora, se atingir o limite está positivo, aí ele para de operar e não opera mais porque atingiu um trade, seja, mesmo que a estratégia tenha loss, entrado e deu loss. Depois entrou, pegou uma tendência boa e deu gain, seja de R$0 para cima, aí ele vai parar porque teve mais de um trade e o saldo está positivo. Então, ele analisa tanto o limite diário, se for atingido, quanto o trade. Se o limite diário de ganho da pessoa está em 400, atingiu 400, ele vai parar. Ou só vai analisar depois que sair do trade e ver se se está positivo para poder parar. Eu acho que vale a pena só dar uma ressaltada. Ele olha o saldo do robô no dia e não o saldo da operação. Então, se o robô ele tem um saldo positivo no dia, somando todas as operações que ele fez, ele vai parar. Mas se a última operação for positiva, mas ainda ele está com saldo negativo, ele vai continuar operando. E se, nesse exemplo aqui, se a primeira operação já é uma operação vencedora, o robô para e não opera mais no dia já de cara. Tem mais dúvidas aqui, mas só uma última, que senão também vai ficar muito longo. Tem mais umas 6, 7 dúvidas aqui que o pessoal mandou, mas eu vou fazer só essa última. Como é que o robô faz entrada? O robô analisa o mercado desde o começo do dia do pregão. O gráfico é no gráfico de 5 minutos. E são indicadores que vão mostrar qual é o sentido da operação naqueles horários estabelecidos. Legal. Importantes porque são os horários de volume da abertura de ações que dão o tom do índice no dia. Então, por isso que os horários já estão fixos e por isso que é um robô seguidor de tendência, ele vai analisar o mercado desde o começo da abertura para escolher qual é o sentido da operação quando chegar no horário que ele tem que entrar. Legal. Só um último pitaco meu, acho legal de falar, a gente está gravando essa conversa aqui dia 5 de setembro e o placar foi bem vencedor, então a maioria foi vencedor, desses 50 foram 2 robôs negativos e é um pouco o que você falou, se a gente pegar o gráfico do mini índice hoje, a abertura já abriu com gap e depois do gap ele claramente emplacou uma tendência de alta. Então, depois da abertura, andou mais 1.400 pontos, mais ou menos. Então, é o cenário perfeito para o robô. Andou rápido, escolheu um lado e foi. E a primeira entrada do robô hoje, como ele vinha ali depois da abertura, desde o comecinho ele já vinha nessa queda, o robô entrou bem tido, mas rapidamente reverteu para compra, conseguiu superar com folga esse loss que ele tomou na primeira operação, e deu um gain bem alto aí, pessoal. Legal. Então é isso, Carlos. Acho que só para fechar,
Fica o convite para todo mundo antes de comprar, pedir a versão de teste, né? É gratuito, então você consegue simular. Antes também de comprar, assinar no caso. Dá uma olhada no placar, vê os robôs operando, acompanha o placar, vê os relatórios, vê se tem algum robô ali que faz sentido para você. E só quando você tiver bem certeza ali que aquela estratégia faz sentido para o seu perfil de risco, que tem que ser agressivo, a gente está falando de mini contrato, não só da estratégia, mas dos produtos que a gente tem na loja ali são estratégias agressivas, então você tem que ter um perfil agressivo, você tem que estar ciente de todos os riscos que estão envolvidos ali na operação, né? É. E muitas pessoas esperam, isso é importante até comentar, muitas pessoas ficam às vezes até esperando, vou esperar uns dias, vou ver se ele dá gain. Mas não tem como saber se o dia seguinte vai dar gain ou vai dar loss. Você tem que entrar numa estratégia, ciente dos objetivos da estratégia, ciente dos riscos da estratégia, e tendo a certeza de que aqueles objetivos e riscos estão alinhados com o teu perfil. Só ganha quem está posicionado. Tem muitas pessoas que no primeiro dia perde, no segundo dia dá loss, e aí já não usa, aí não está posicionado no dia do game. Então, tanto essa estratégia quanto outras estratégias que a pessoa possa montar ou utilizar na Smartbot ou em renda variável, só ganha os gains mais altos quem está posicionado. Depois que o gain passou, passou. Então é importante a pessoa ter o suporte ao risco, tudo isso que a gente fala de perfil, suporte a risco que a pessoa precisa ter, é importante que ela tenha o suporte a risco para estar na estratégia o tempo todo, para não perder nenhum gain alto que vai compensar o número de loss. Exatamente. Apesar de ser day trade, né, tem que ter um olhar mais pro longo prazo. Exatamente. Então é isso, Carlos. Muito obrigado pelo papo. Qualquer dúvida, a gente vai colocar todos os links que a gente falou aqui na descrição do vídeo, para todo mundo conseguir acessar. Tem o site da Smartbot também, tem o site da Educa.capital para tirar dúvida. Qualquer coisa, tamo aí. Obrigado a Smartbot, obrigado, Gabriel, Educa.capital agradece. Fica o convite a todos.